E aí, pessoal, tudo bem? Tava pensando aqui, por que que nos tempos de hoje há tantos casos assim de TDAH ou é tão difícil a gente ter atenção, né? Parece que a gente vive numa prisão de sensorial, hiperestímulo a todo momento, todos os lados recebendo informação, celular, depois da invenção da internet. Por que que a gente não consegue ficar parado mais contemplando o silêncio igual os antigos faziam, né? Chegava do trabalho ou da roça, sentava lá e ficava olhando pro nada, pensando na vida, sei lá. No vídeo de hoje a gente vai aumentar esse escopo aqui e tentar entender aí quais os motivos disso. Se é ou não, eu não sei, mas é algo que dá para perceber que tá afetando muito os tempos atuais aí. Bom, vamos lá. Fiquem com o vídeo aí. Abraço. Você já parou, de verdade parou, e ficou em silêncio? Não tô falando de dormir, nem de pausar uma série para pegar água. Eu tô falando de sentar, sem tela, sem fone, sem música de fundo, e simplesmente existir, sem fazer nada, sem consumir nada. Se só de pensar nisso você sentiu um leve desconforto, então você precisa escutar o que eu tenho a dizer. Porque esse desconforto tem um nome, e ele diz muito mais sobre você do que parece. Existe um estudo da Universidade de Virgínia que me perturbou desde a primeira vez que li. Os pesquisadores colocaram pessoas numa sala vazia, sozinhas, por 15 minutos. Nada para fazer, só o silêncio. E no final do tempo, quando perguntaram se preferiam ficar ali novamente ou receber um pequeno choque elétrico, 2/3 dos homens escolheram o choque. 2/3 preferiram dor física a silêncio. Você não precisa de um laboratório para entender isso. Observe você mesmo. O que você faz nos primeiros segundos depois de acordar? Qual é o primeiro movimento que sua mão faz antes de você pensar? O telefone, sempre o telefone. Antes do banheiro, antes do café, antes de qualquer pensamento consciente, o ruído. Nós nos tornamos viciados em estimulação. E como todo vício, o problema não é o que consumimos, é o que estamos tentando não sentir. Durante toda a história humana, o silêncio era inevitável. Não havia como escapar dele. As noites eram longas, escuras e quietas. E nessas noites, as pessoas eram forçadas a se encontrar com a única coisa que o barulho não consegue cobrir: elas mesmas. Mas algo mudou, e não foi gradual. Foi uma virada brusca, quase violenta. Hoje, você pode acordar às 3 da manhã com insônia e em segundos estar consumindo conteúdo de qualquer parte do mundo. Você pode caminhar sozinho pela rua sem ouvir o próprio passo. Pode almoçar sem olhar para a comida. Pode esperar 2 minutos numa fila sem precisar existir no presente. O silêncio virou um produto raro. E como todo produto raro, paramos de saber como usá-lo. Aqui está o que ninguém fala diretamente. O barulho constante não é um problema de comportamento. É uma resposta psicológica a um medo muito mais profundo. Quando você coloca o fone antes de dormir, não é preguiça, é proteção. Quando você abre o Instagram sem querer nada específico, não é vício, ou não é só vício, é uma fuga de um pensamento que estava esperando por você no silêncio. A mente humana sem estímulo externo começa a trabalhar, e esse trabalho não é agradável. Ele levanta perguntas que você não quer responder. Sobre o que você está construindo, sobre o que está evitando, sobre quem você realmente é quando ninguém está olhando e quando você mesmo não está distraído o suficiente para ignorar sua própria existência. O silêncio não é um vazio, é um espelho, e às vezes o que ele reflete é difícil de encarar. Os psicólogos têm um nome para isso: evitação experiencial. É o padrão de comportamento onde a pessoa não age para conseguir algo, ela age para fugir de algo. Não para ser feliz, mas para não sentir o desconforto de não ser. E o ruído digital é a ferramenta mais eficiente que já existiu para esse fim.
Pense assim. Antigamente, se você queria se distrair, precisava de esforço. Sair de casa, encontrar alguém, criar algo. A distração tinha custo. Hoje, ela é infinita, gratuita e está literalmente no bolso. Você nunca precisa se sentir entediado. Nunca precisa se sentir vazio. Nunca precisa se perguntar quem você é quando não está sendo ninguém. Mas o que parece uma liberdade é, na verdade, uma prisão muito bem decorada. Porque o que você foge no silêncio não vai embora só porque você ignorou. Os pensamentos que você não processou se acumulam. As emoções que você não sentiu ficam suspensas, como detritos em órbita, e elas cobram um preço. Ele pode vir como ansiedade sem motivo aparente, como irritabilidade, como aquela sensação de cansaço que não passa nem depois de dormir, como a impressão de que você está vivendo a própria vida em piloto automático, assistindo de longe, sem nunca estar de fato presente. Não é fraqueza, não é falta de força de vontade, é o custo real de uma mente que nunca teve espaço para respirar. Existe algo que os monges, os filósofos e os terapeutas modernos concordam. Raramente eles concordam em qualquer outra coisa. E é isso. A qualidade de uma vida humana é diretamente proporcional à capacidade que a pessoa tem de estar consigo mesma. Não de se amar de forma performativa, não de ter autoestima saudável segundo o Instagram, mas de conseguir estar quieta, sem ansiedade, sem precisar preencher o espaço com algo externo. Essa capacidade tem nome: solidão produtiva, e ela está desaparecendo em velocidade alarmante. Uma geração inteira está crescendo sem desenvolver essa habilidade. Jovens que nunca ficaram entediados o tempo possível para descobrir o que gostam de fazer quando ninguém está sugerindo nada. Adultos que não sabem o que pensam de verdade porque nunca pararam de consumir o pensamento dos outros para descobrir. Então, o que acontece quando você finalmente enfrenta o silêncio? No início, é desconforto, uma inquietude física quase, a necessidade de fazer alguma coisa, de checar alguma coisa, de ouvir alguma coisa. O cérebro, acostumado a estímulo constante, entra em modo de busca. Ele precisa de input. Mas se você conseguir passar por esses primeiros minutos, e não são muitos, algo começa a mudar. Os pensamentos que estavam esperando começam a aparecer. Alguns são pesados, outros são antigos. Alguns chegam com culpa, outros com saudade, outros com aquela clareza estranha que só existe quando não há mais nada competindo pela sua atenção. E nesse espaço que parecia aterrorizante, você começa a se lembrar de quem você é. Não a versão que você performa nas redes, não a versão que existe na presença dos outros. Você. O silêncio não é um lugar onde você se perde, é onde você se encontra. O problema é que quem você encontra lá nem sempre é quem você queria ser. E isso é incômodo, profundamente incômodo, mas é real. E o real, por mais difícil que seja, sempre é o único ponto de partida verdadeiro para qualquer mudança. Não estou dizendo que você precisa meditar 2 horas por dia. Não estou pedindo que você jogue fora o telefone ou vire um monge. Estou dizendo algo muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. Experimente 5 minutos. Só 5. Sem tela, sem som, sem tarefa. Só você e o que vier. Observe o que aparece. Observe o que você sente vontade de fugir. Porque o que você mais quer evitar no silêncio é exatamente o que precisa da sua atenção. Não é o silêncio que aterroriza, é o que revela. E às vezes o que ele revela é que você está carregando mais do que deveria, que você está cansado de formas que ninguém vê, que existe uma versão de você que nunca teve espaço para aparecer porque o barulho nunca parou. Se você chegou até aqui nesse vídeo, talvez o silêncio não seja tão aterrorizante quanto parecia. Talvez você já esteja praticando. Talvez esse seja o início de algo diferente. Se esse vídeo chegou onde precisava chegar, deixa um comentário. Não de performance, não de engajamento. Só se algo aqui soou verdadeiro. Porque você não está sozinho nesse cansaço. E isso, às vezes, é suficiente para continuar.